Alô, amigos do RemoCast, meu amigo Gilberto, meu amigo Igor. Realmente, o Clube do Remo agora está sem executivo de futebol oficialmente. A torcida do Remo acordou com essa notícia, né? Que balançou os arraiais azulinos. Marcos Braz está fora do Clube do Remo. Muitas informações chegando, muitas pessoas querendo elencar motivos para que o Marcos Braz tomasse essa decisão. O fato é que a informação que se tem é que os cavalheiros não chegaram a um acordo em determinadas situações, em decisões ligadas ao futebol do Remo. Se vocês bem lembrarem, desde o ano passado, essas divergências entre o Marcos Braz, os investidores e o Tonhão sempre ficaram evidentes em algumas situações que apareciam nos arraiais do clube. Se vocês bem lembrarem, nós tivemos aquela primeira condição que foi a questão do Baianão ou do Mangueirão, o Braz querendo jogos no Baianão, a diretoria querendo jogos no Mangueirão. Nós tivemos aquela situação que ocorreu lá em Florianópolis, da liberação de jogadores. Tivemos alguns eventos ali de jogadores em festa, uns falando que foi a pessoa do Braz que liberou, outros que foi o treinador, outros que foram a pessoa da diretoria, alguém forte da diretoria, enfim. Essas divergências acabaram gerando um desgaste. Teve a questão também do Guto Ferreira. O Marcos Braz queria a demissão do Guto Ferreira, a diretoria queria a permanência do treinador. Foi feita a vontade do Braz, que trouxe o Juan Carlos Osório. E nesse planejamento da Série A, começaram a ter também divergências em relação à contratação de alguns jogadores. O Braz teve jogadores que foram vetados, alguns jogadores que o Braz trouxe, a diretoria creio que poderia não conhecer e não que quisesse vetar, mas ficava um pouco aquém da expectativa do que ele poderia trazer. E houveram algumas travessias, né, algumas contratações por parte da diretoria, do qual o Braz não fez parte. Na verdade, não deu aval nem nada, o jogador já chegou aqui, já foi logo assinado o contrato, enfim. Foi feita a nomeação do Manelzinho Ribeiro num cargo que já estava extinto no Clube do Remo, que era do diretor de futebol estatutário. Não sei até que ponto essas interferências do Manelzinho Ribeiro com o Braz, ou vice-versa, acabaram também levando o Braz a tomar essa decisão. O que se sabe é que pelo menos a amizade dos dois era uma coisa bem alinhada, assim, não haviam divergências, pelo menos é a informação que se tem. Mas na verdade o que aconteceu foram essas sucessivas divergências que aconteceram, vaidades, né, que pode-se assim dizer. Cada um tem o seu pensamento, cada um tem a sua maneira de agir, cada um acha que a decisão que está tomando é a correta, e os cavalheiros não chegaram a um acordo. Essa que é a grande realidade. O Braz tem o seu nome no mercado, acho que vai ser uma perda bastante sentida pela nossa agremiação. Um cara que veio aqui, agregou bastante, nos ajudou a nos colocarmos na Série A. Infelizmente, por essas questões aí, ele está saindo. E vida que segue, a gente espera que o Remo possa trazer um profissional da altura dele, vencedor como ele, que brigou por alguns processos lá dentro do clube, que infelizmente agora o seu ciclo se encerra. A gente espera que a diretoria possa continuar o trabalho. Estamos no ano histórico e a gente precisa trazer um profissional que, se não seja igual ao Marcos Braz, que nem todo mundo é igual, mas que tenha um perfil vencedor igual ao dele. É isso, galera. Um grande abraço a todos. Até mais. Salve, salve nação azulina! Carlos Egídio, seu correspondente do RemoCast aqui do Rio de Janeiro. A gente veio para tratar um pouco aí dessa saída repentina do Marcos Braz, do Clube do Remo, e tentar dar uma opinião mais individualizada sobre tudo que está ocorrendo. Vambora? Vem com o RemoCast. Cara, é o seguinte, eu sou torcedor do Remo que mora no Rio de Janeiro. Já moro aqui há 13 anos aproximadamente. Tá? Então, acaba que quem mora aqui, nós temos um acesso um pouco mais amplo às mídias, a tudo que ocorre nos 4 grandes clubes do Rio de Janeiro, Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo, do que você está em outros centros, por exemplo, como o próprio Pará. Obviamente que você estando no Pará, você vai ouvir falar mais de Remo e Paysandu, e aqui no Rio você vai ouvir falar mais dos times locais. Dito isto,
O que que me foi, o que me parece que aconteceu com o Marcos Braz? Tudo que eu vou falar aqui é uma opinião pessoal, reflete apenas a minha opinião pessoal, inclusive nem reflete a opinião do RemoCast, porque cada um tem sua individualidade de pensar, mas deixa aí nos comentários o que que você acha, se você concorda, se você discorda, se você concorda mais ou menos. O que acontece? Nós nunca vamos saber exato o que acontece dentro dos bastidores de um clube de futebol. E com o clube do Remo não é diferente. Pelo que consta, pelo que jornalistas deixaram transparecer, houve uma reunião do Tonhão com o Marcos Braz ontem para tentar demovê-lo da ideia de deixar o clube do Remo, mas parece que não conseguiu, ele já estava com a opinião, já estava com um martelo batido de que ele ia deixar o comando executivo do futebol do Remo. Minha opinião pessoal, pode ter milhões de coisas por trás disso tudo, tá? Teve incompatibilidade de controle, de comando, enfim, financeiro, pode ter falado alto também, porque parece que ele teria recebido proposta de outros clubes do Brasil, pode. Mas eu vou dar um pitaco, tá? Um suquinho de confusão do que pode ter acontecido. Aqui, como eu falei no início desse vídeo, nós temos acesso a muita informação dos clubes cariocas. E uma coisa eu posso garantir para vocês, o Marcos Braz, ele passou muitos anos como executivo de futebol do Flamengo, tá? E dentro do Flamengo, especialmente na gestão do Landim, ele tinha carta branca para fazer o que bem entendesse. Ele e o Bruno Spindel, que quase inclusive foi para o Remo. Bruno Spindel foi para o Cruzeiro, salvo engano, mas quase chegou aí para o Remo. Entendeu? Ele e o Bruno Spindel tinham carta branca para gerir o futebol do Flamengo. Tá? Inclusive aqui no Rio, o Flamengo ele tem duas vertentes. Tá? Tem o Ninho do Urubu, que é o CT, onde o clube treina, e tem a Gávea, que é onde fica a parte administrativa, executiva, financeira do clube. O Landim, que era o ex-presidente, ele só comandava a parte da Gávea. A parte do Ninho do Urubu era basicamente comandada pelo Marcos Braz, no qual ele mandava e desmandava. Quem contratava era ele, quem dava a chancela era ele, até a parte dos treinadores, ele inclusive deu uma entrevista falando do Rogério Ceni. Então, assim, no meu ponto de vista, eu acredito que ele não teve tanta liberdade no Remo quanto ele tinha no Flamengo. Talvez o Remo tolhiu ele um pouco dessa liberdade, seja com questões de contratação, seja com questões de decisões estruturais, logísticas, etc. Então pode ser que isso tenha gerado um agravamento na relação, tá? E o ápice, juntando com outros fatores, que eu repito, nós não sabemos, calhou nessa demissão, tá? Então o meu ponto de vista é, o Marcos Braz, ele tinha uma forma de trabalhar que era uma forma totalmente independente e liberal, e a partir do momento que ele foi, digamos que, amarrado, não encontro outra palavra, mas um tanto quanto segurado nessa questão do Remo, talvez isso tenha trazido um incômodo pessoal para ele, e aí, juntando a outros fatores, ele pediu o boné e acabou deixando o Remo. Triste, você decide, tá? Você decide se você achou legal, se você não achou. Acontece que o Remo aparentemente estava se modernizando, estava se profissionalizando com a vida desse profissional e de repente, enfim, vamos torcer para que venha um profissional gabaritado e para que a gente mantenha essa pegada de profissionalização aí na Série A, tá bom? Repito, é uma opinião pessoal. Fala aí nos comentários se você concorda, se você discorda, se você acha outras coisas, se você tem outras informações. E tamo junto, galera. Grande abraço.